Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, estamos de volta com mais um episódio de Arquivo X. A verdade está lá fora. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Nova playlist agora, review de Arquivo X. A gente tem outras reviews aqui no canal, a gente fez de Alien, a gente faz toda semana de Jornada nas Estrelas, a gente fala de algumas outras coisas esporádicas também, alguns filmes, falamos de Jurassic Park. Brunão assistiu o Jurassic Park, o recomeço. Finalmente ele assistiu. Antes da gente começar o vídeo, Brunão, o que você achou de Jurassic Park recomeço? Não tem recomeço. Não tem recomeço, né? Tem um vídeo no canal falando especialmente disso, fica aí a sugestão. E antes de mais nada, vai lá, curte, compartilha, comenta, diz aí nos comentários o que é que você tá achando do nosso canal e de todo o conteúdo que a gente coloca aqui para vocês, porque afinal de contas dá trabalho, ok? Esse vídeo, hoje especificadamente, eu vou dedicar a duas pessoas, o @chch2275, que chegou agora no canal. Seja bem-vindo, ele tem comentado bastante, ele parece que gosta muito de Arquivo X, então seja muito bem-vindo. E a Marcele Vandergelst, que agora tá no canal também. Seja muito bem-vinda, ok? Bom, lembrando também, é claro, que toda opinião aqui é minha, do Bruno, deixa a sua aí nos comentários. Brunão, o que você achou do episódio? Conta pra gente. Parece que o Mulder tem razão em algumas coisas, né? Esse episódio do A Verdade Está Lá Fora, sem querer estragar a experiência de ninguém, lembrando que a gente tem spoilers aqui nas nossas reviews, mas aqui aparece o Garganta Profunda, né, que é um dos personagens icônicos da série, né, e ele não é nomeado nesse episódio, né, e o episódio ele começa já a introdução dele, antes da entrada famosa daquela música do Arquivo X, é a SWAT numa casa, e dentro dessa casa está um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos em uma crise de choque pós-traumático, né? Em que ele tem uma arma. E aí a história ela já pula para Scully e o Mulder, comentando que isso ocorreu 4 meses atrás e o coronel desapareceu. E o Mulder ele tem uma suspeita de que isso está ligado a projetos secretos da Força Aérea com tecnologia não convencional. Esse episódio em si, ele tem uma pegada, ele tem aquela pegada clássica de Arquivo X sobre conspiração, mas a conspiração dele que não é tão voltada para o governo, e sim muito mais voltada para um aspecto militar. Não é especificamente o governo dos Estados Unidos, mas ela é mais redirecionada para as Forças Armadas, mais redirecionada para a teoria de engenharia reversa em OVNIs, que existe, que é uma teoria um pouco antiga, inclusive, de que alguns subprodutos ou alguns produtos que a gente hoje tem em grande conta, que evoluíram muito com o decorrer dos anos, na verdade, foram criados a partir de engenharia reversa naquele OVNI que, teoricamente, caiu em Roswell. Então, esse episódio em si, ele embarca muito nisso. Ele é um excelente episódio de continuação. Se a gente parar para pensar que ele teve um tempo de gravação bem distante do piloto, foi quase 1 ano depois do piloto que esse episódio foi de fato gravado. Então ele tem uns aspectos muito interessantes sobre esse tipo de teoria da conspiração. A cena do coronel cheio de urticária no quarto não é tão visceral, não é tão grotesca quanto algumas coisas que a gente vê por aí, mas ela é sim uma cena bastante impactante, ok? Principalmente se você não está esperando uma coisa assim. Não é de longe o mais grotesco que vai aparecer na série, mas para um começo eu achei também bem pedrada. Cara, a história é interessante, de novo eles vão bater na parede, né? Eu acho que é a moda dessa série mesmo, de que a gente não vai ter todas as respostas. Achei interessante, achei envolvente e tem um toque de mistério como é nos principais episódios de Arquivo X. É isso aí. Bom, tal qual a gente já falou, o Mulder e a Scully eles estão investigando o sumiço desse coronel. Na verdade, eu não lembro muito se ele é um coronel, ele é piloto de testes, na verdade. E esse piloto de testes, ele estava trabalhando em alguma coisa com o exército, mas depois do ataque de pânico dele, ele simplesmente desapareceu, a esposa tentou encontrá-lo
por todos os meios necessários, mas ela não conseguiu ajuda e o exército também não respondeu nenhuma pergunta para ela. Sendo assim, ela entra em contato com o FBI, o pessoal do FBI vai, como diz o Mulder, vai lá, dá uma volta na cidade, come o pato assado, volta e manda o relatório para o Arquivo X porque ninguém tenta resolver nada. Nos Estados Unidos, existe uma diferenciação. É porque aqui no Brasil, na verdade, tomar muito cuidado como a gente aborda esse tema. Aqui no Brasil, a gente tem uma proximidade muito grande entre departamentos de governo por diversas situações, sejam elas políticas, sejam elas conveniências. Os departamentos de governo no Brasil, às vezes, soam que trabalham muito mais para se manter em si do que para poder fazer um trabalho em conjunto para a nação. Nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente. Os departamentos de governo, eles têm sim ligação entre eles, mas eles têm suas próprias autonomias até a página 2. Então, por exemplo, existe a autonomia do FBI, existe a autonomia da CIA, existe a autonomia do Exército. E é muito incomum e deveras problemático quando um tenta interferir no outro. E esse episódio, ele aborda exatamente isso. Ele aborda o problema que é dois agentes federais, que no caso são a Scully e o Mulder, estarem ingressando numa investigação contra um corpo tão poderoso e tão popular nos Estados Unidos, que é o exército americano. O exército americano, ele tem um apelo popular muito grande, ele tem uma força nacional muito grande. Aqui no Brasil, a gente não tem muito disso, principalmente pelos fatos históricos do Brasil. Os fatos históricos do Brasil contribuem para que a gente tenha um certo distanciamento das Forças Armadas. Não só por conta da ditadura que a gente teve aqui no século passado, mas por outros fatos históricos. Não existe uma forma muito boa de se explicar isso sem se aprofundar, e é uma coisa que eu não quero fazer, porque senão é o nosso intuito aqui. Mas o Brasil, ele caminha muito paralelo às próprias Forças Armadas. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, são feitas convenções em universidades para recrutar pessoas. As Forças Armadas americanas, elas são muito poderosas, mesmo dentro dos Estados Unidos. Os generais, os coronéis, eles têm uma patente muito forte, eles têm muito poder. Aqui também tem, mas é um pouco diferente de lá, mas eu imagino que vocês tenham entendido aonde eu quero chegar. Baseado em tudo isso que eu disse, 2 agentes do FBI numa missão para investigar o exército americano, obviamente, incomodar bastante gente. O Mulder, ele tá contando esse desaparecimento inexplicável do coronel, e surge um homem que está atrás deles escondido, e ele vai atrás do Mulder no banheiro, né? Eu falei, pô, tá mostrando o cara mijando. Maldito Jerry Harding. Engraçado. É, isso mesmo. É. E aí ele entra e ele já fala pro Mulder o seguinte, sem nem dizer o nome dele, ó. Deixa o caso que vocês estão de lado. Aí o Mulder assim, quem é você? Ele, olha, eu sou alguém que aprecia o que você faz, mas sai dessa, que isso daqui não vai dar bom pra vocês. E assim, o Mulder, ele é teimoso, ele tem a busca pessoal dele misturada com a profissão dele, com o trabalho dele. Isso é notório, que ele leva tudo de forma muito pessoal, além de profissional. Ele é profissional, mas ele leva de forma pessoal a busca da verdade. E quando eles estão na cidade pegando provas, também surge um jornalista. Do nada, assim, como é que ele sabia que eles estavam lá, né? Na época não tinha celular, internet, né? Então, assim, é tudo muito estranho. Enquanto eles estão falando com a esposa do coronel, na hora que eles saem da casa, já tá o cara ali no jardim esperando eles. E quando eu vi isso, eu falei, ih, mano, tem caroço nesse ângulo. Tem caroço nesse ângulo. Os 3 personagens, eles são interpretados primeiro pelo Jerry Harding, que curiosamente fez Aventureiros do Bairro Proibido. Você sabia dessa? Eu não lembrava que ele tinha feito Aventureiros do Bairro Proibido. Inclusive, ele apareceu num pequeno papel, que era de um advogado, se eu não me engano. Como eu acho que já tem um tempo, não me lembro dos detalhes, eu lembro só do principal, que são os monstros. E a própria esposa do piloto é interpretada pela Gabrielle Rose, que agora voltou em Premonição 6, Laços de Sangue. Não me perguntei nada, porque eu ainda não achei esse filme. E o jornalista é interpretado pelo Michael Brunfret. Ele interpretou papéis em Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lobo de Wall Street e O Grande Mentiroso, que é aquele filme que passava toda a tarde com o Paul Giamatti azul. E sim, o clima do episódio, ele é óbvio conspiração.
a gente tá entrando agora, foi que nem eu falei no começo, não é um episódio que vai abordar o governo americano como o inimigo da vez. Dessa vez, a conspiração tá diretamente com os militares. Então, por que que eu me por que que eu peguei para falar tanto sobre como funciona a logística do exército americano e como funciona a logística do exército brasileiro? Porque existem essas diferenças que são muito pontuais e são muito relevantes para o episódio. Não é muito comum você assistir uma série ou um filme e você ver um agente do FBI tomando pancada de outro agente, de outro departamento. Então aqui talvez você se surpreenda, dando continuidade para a história. O que o Mulder e a Scully descobrem quando eles vão é que esse piloto de testes não foi o único que voltou de testes ou que sumiu e retornou com problemas mentais. Inclusive, durante a investigação, ele descobre que existe um outro piloto que agora faz esculturas com o próprio cabelo. Bizarro. O que para mim o que para mim é uma cena bem bizarra, cara, de verdade. Lobotomizado. O cara foi lobotomizado, irmão. E aquela cena deles tentando conversar com a esposa desse cara na casa, pra mim é um pouco angustiante e triste, sabe? Sim. Deu a impressão, sabe do que, JC? A minha opinião é que ela não queria eles ali porque ela sabia de tudo que aconteceu com o marido. E como ele já estava naquela condição, ela não queria que ninguém atrapalhasse. Tanto que ela até reclama para a vizinha e amiga dela: poxa, você trouxe o FBI aqui. Como se assim, se alguém fosse investigar o marido dela também, o exército poderia fazer algo com eles, a Força Aérea poderia fazer algo com eles. Acho que ela sabia exatamente o que aconteceu com ele, mas eu acho que ela entende que eles vivem sobre a proteção do exército. Eles vivem sobre a sombra do exército. Aqui, eles moram basicamente numa base aérea. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também acontece, mas lá nos Estados Unidos também é muito comum que o exército ou as forças armadas tenham sim bairros que sejam de sua proteção, porque ficam próximos à base aérea. Cidades, distrito militar. Distritos militares. Cidades que geralmente ficam próximos à base aéreas, elas têm um grande contingente militar. Tem muitos distritos militares, que é exatamente no lugar onde eles estão agora, um distrito militar. E o Mulder, ele tem essa teoria de que, na verdade não é uma teoria, ele traz alguns recortes relacionados de que luzes misteriosas estão sendo vistas à noite durante a base, acima da base de teste ou nas montanhas. E a Scully acha que isso é uma piada, porque ele tem duas fotos com um triângulo voando no céu. E ela acha que se ele está baseando a investigação nisso, eles estão ali perdendo tempo. Mas ele está convicto de que os militares estão usando tecnologia alienígena para poder fazer testes com naves. É interessante porque essa é uma teoria muito popular nos Estados Unidos. Sim, queria comentar que ela é inspirada em relatos que são documentados, né? Não só pela televisão, mas de forma popular também, nas redes sociais até hoje tem documentários sobre um elemento triangular, né? Que é uma suposta nave experimental, que é o TR-3B. Se vocês tiverem a curiosidade, dá aí um Google, entra aí no YouTube, vocês vão ver muitas matérias falando sobre essa mítica nave experimental da Força Aérea Americana, que é o TR-3B Black Manta, né? E a foto que o Mulder carrega é justamente dessa nave experimental. E como ele conhece as matérias e jornais, relatos daquela época, com certeza ele acredita nessa teoria. E é por isso que ele vai a fundo e ele leva até a Scully, né, numa caçada de OVNI, assim, né, pouco ortodoxa, na montanha na beira da base aérea de Ellis, né. E lá eles veem os OVNIs. Só que assim, eu fiquei pensando, poxa, a Scully ela é muito focada, porque ela viu aqueles objetos,
Mas ela quer ainda dar uma explicação pra ele. Então ela é muito lúcida nessa hora. Achei isso muito bom da parte dela. Também achei isso muito interessante. E o interessante, eventualmente, uma vez que eles estão investigando, eles encontram dois adolescentes maconheiros que estavam indo fumar ou transar no mato e que acabam contando para eles o que tem além da base aérea, o que eles já viram. O que é uma coisa muito interessante, porque dá pra gente um ponto de vista civil. Sim. Mostra pra gente um ponto de vista civil. O Mulder até tenta compra foto, na verdade, de uma dona de bar, onde vende coisinhas de ET para turistas. E eu acho isso engraçado. O Mulder tem dessas, mas eu acho interessante a forma como eles trazem isso para um público civil. A gente até então tinha visto pouco do que as pessoas em volta, que não eram militarizadas, A acreditavam. A gente percepção viu as dela. famílias, exatamente, a gente viu a família, a gente viu uma mulher que está tentando vender coisas. Mas ali a gente tem dois adolescentes que passam o tempo deles lá. Eles não teriam razão para mentir. Ou teriam todas. Mas aparentemente eles não mentem. E o Mulder e a Scully, eles parecem chegar num acordo silencioso de que alguma coisa acontece, mas a Scully insiste que talvez não seja alienígena. Porque se a Ela tem gente, razão de pensar assim. porque se a gente for parar para pensar, não é um ponto de vista totalmente errado. É uma base militar com pilotos de teste. As luzes são estranhas? Sim. São parecidas com o que a gente imagina, ou que se imaginava na época que seriam os OVNIs? Com certeza. São OVNIs? Absolutamente podem não ser. Pode ser uma tecnologia nova, pode ser um novo estudo, pode ser um novo tipo de desenvolvimento, o que deixa bem claro para a gente que, embora exista toda uma mítica em volta, é muito difícil que, de fato, aquilo seja uma nave alienígena. Pode ser que eles usaram a tecnologia de Roswell para poder criar esse motor, esse tipo de nave, mas em absoluto é um experimento. Então a Scully meio que tem razão, sabe? Ok, Mulder. Ela vê a luz, ela fala, ok, Mulder, existe, mas não necessariamente pode ser uma nave extraterrestre. É um tipo de experimento que o exército está fazendo. E o exército, como instituição, tem a obrigação de proteger seus próprios experimentos. Aí E é eu uma entro coisa. num ponto que eu queria falar, que por que o Mulder não dá crédito à ideia da Scully? Porque, assim, para quem entende um mínimo de força G, de aerodinâmica, os movimentos daquelas aeronaves, a pressão daquilo num piloto iria matá-lo. Se fosse um ser humano pilotando aquilo, ele iria morrer. Então, a tecnologia envolvida naquilo não é feita para um ser humano. Por isso que ele não acredita nela, né? E ela não tem uma explicação, mas ela não quer se ir apaixonadamente na teoria dele. Ela quer só provas. Ela é que nem o Sr. Spock, às vezes, parece. Eu quero evidências que vão me dar a minha teoria. Mas a história agora ela fica numa coisa mais interessante ainda. Eu acho que foi a melhor parte do episódio para mim. Enquanto eles ainda estão pegando esses elementos do que eles viram na base aérea, dos relatos que tem das vítimas e do desaparecimento, eles estão no meio da estrada, né? E isso, detalhe, o coronel ele reapareceu. Ele reapareceu, né? A esposa dele não reconhece ele como sendo uma pessoa que ele era antes. Parece que ele tem as memórias apagadas. E aí o Mulder e a Scully vão pro carro debatendo, que ela fala, pô, por que a gente tá fazendo aqui? O cara voltou, não tem mais caso. E aí, enquanto eles estão na estrada, agentes de preto, né, tipo MIB, né, homens de MIB. preto mesmo, eles param eles no meio da estrada e arrancam todas as evidências de caso e fotos que eles pegaram à noite daqueles objetos e fala para eles ir embora. Igual o agente lá no começo do episódio. Eu achei que ali eu falei, poxa, o Mulder tem razão de novo. Mano. É impressionante como ele, com poucas evidências físicas e documentais, ele cai por um faro instinto de acertar algumas coisas.
E essa situação desses homens de preto é outra que é baseada em uma lenda americana, que são os MIB, os Men in Black, os homens de preto, que todo mundo vai lembrar por conta do filme MIB, com aquele filme comédia com o Will Smith, que o primeiro é bom, depois a franquia foi literalmente ladeira abaixo. Isso aqui entra em conluio com aquilo que eu falei no começo, sobre como as instituições americanas, elas trabalham em conjunto para um objetivo comum, que é manter os Estados Unidos funcional, porém, num contexto geral, elas têm autonomias próprias, deveres e obrigações próprios. E uma vez que o Mulder, que ele tenta entrar muito profundamente no que é mérito do exército americano, das forças armadas, o Mulder acaba tomando um soco nas costas e um apavoro. O Mulder e a Scully, numa situação dessas, não tem para onde correr. Eles não têm como chegar no escritório do Skinner e falar: papai, me deram um soco nas costas. O Skinner... uma que o Skinner ia jogar os dois para fora. E outra que não é uma briga muito grande que não valeria a pena e não valeria o esforço. Então, eu apoio a decisão da Scully de que eles precisam, que não existe caso. Eles têm evidências que foram levadas, que são as evidências das luzes, que são coisas que eles juntaram, mas isso é destruído. As fotos que eles tiraram, tudo é detonado. Então não tem caso. O coronel voltou para casa e acabou a missão. Só que o Mulder é teimoso. O Mulder é muito teimoso. E ele quer ver por ele mesmo. Aquele lance dele não comprar a ideia de que seja só mais um experimento, vem da própria frase do seriado. Ele quer acreditar. Tá aí no quadro aí, né? Tem um quadro aqui atrás. I want to believe, eu quero acreditar. Dumbledore, ou Gandalf, eu não lembro qual dos dois, já disse uma vez que você querer acreditar numa coisa só por acreditar não te leva para lugar nenhum. Por mais que a gente tenha isso é uma crítica com relação à pessoa Mulder. Por mais que a gente tenha um apego, por mais que a gente goste dele, por mais que a gente fale, cara, esse personagem é muito bom, a gente tem que entender que ele é bastante afetado pelo que aconteceu com a irmã dele. Ele vê homenzinhos verdes mesmo quando não tem. Não que aqui não tenha. Claramente, assim, talvez não tão claro, mas fica bastante subentendido que o que eles estavam estudando ali era uma máquina feita com engenharia reversa alienígena. Mas mesmo quando todas as provas, ou mesmo quando todas as evidências sugerem que é uma construção humana, ele quer acreditar que seja alienígena. Sim. Ele quer acreditar que seja alienígena. E aí ele se mete nessas enrascadas. Ele invade a base aérea sozinho, entra no meio do campo sozinho, fica embaixo da nave alienígena, entre aspas, sozinho, e é preso. Ele abandona todo o juízo dele e ele é preso. Eu acho que assim, é o que você e eu comentamos, que ele mistura. Na verdade, para ele, não é que ele tem só pessoal ou só profissional. Ele mistura as duas coisas. E a busca dele pela irmã faz ele querer encontrar provas de que existe vida alienígena na Terra, para explicar o que ele viu no passado quando era criança. E aí, quando ele invade a base aérea e ele é depois preso pelos militares, né, eu achei interessante que ali ele está num estado semiconsciente. Ele foi dopado, né, colocaram ele lá num estado de sono profundo, né, e ele vê vultos. E aí a gente não sabe se o que ele viu mesmo ou ele quis ver aquilo. Será que ele viu realmente a nave experimental? E as memórias dele depois, aquelas memórias recentes do que ele viu naquele instante, são apagadas. Tanto que quando ele desaparece, a Scully tenta chamar reforço e encontrar ele de alguma forma, e nem o telefone funciona. Os militares desligou as comunicações da cidade inteira.
Ela vai em outra casa, pede uma ligação a cobrar, coisa antiga. E quem não é dos anos 90 aí não vai saber o que é ligação a cobrar, mas a gente tinha essa opção naquela época, né? No telefone fixo, né? Discava lá e a pessoa do outro lado que pagava. E ela não consegue nem assim. E aí ela entra num modo de meio que Rambo, né? Ela pega ela descobre que o jornalista não é o jornalista, na verdade ele é um segurança infiltrado da base aérea para despistar eles. Aí ela leva ele à força, né? Sobre a força de uma arma apontada para ele até a base. E chega lá na base, eles devolvem o Mulder para ela. Só que o Mulder tá todo escangalhado. Ele fala, Scully, como é que eu voltei pra cá? Ou seja, aconteceu com ele o que aconteceu com o coronel. Deletaram as memórias do Mulder, as memórias recentes do que ele viu. Realmente. É interessante essa cena dele sendo levado, porque tem um frame muito bom, que ele é muito suspense, que enquanto puxam ele para onde ele vai ser lobotomizado, a gente consegue ver a nave de testes do outro lado de uma cortina piscando. E eu achei isso sensacional, galera. Eu achei uma fotografia muito, muito, muito bonita, de verdade. Inclusive, eu achei esse take muito mais bonito do que o da nave alienígena em si, em cima dele. Eu achei esse take dele sendo arrastado e ele olhando para o lado e vendo a nave do outro lado de um plástico, de uma cortina gigante, e a gente é tudo borrado, e a gente não conseguindo ver exatamente ela, muito mais efetivo do que ela estando parada em cima dele. Escancarada. Eu gostei. Exatamente. Eu achei isso muito legal. No vídeo passado eu tinha até comentado que tinha um take que eu achei genial e foi aqui, porque ele te deixa um suspense maior. A gente viu a nave, só que quando eles evitam de mostrá-la, a gente fica pensando, cara, o que de fato é que eles estão testando? Que tipo de tecnologia é essa? Hoje em dia, a gente já tem aeronaves stealth que são bem avançadas nesse quesito. O governo americano em si, ele tem a maior força aérea do mundo, seguido pela segunda maior, que é a dos fuzileiros, se eu não me engano. Eles têm duas forças aéreas apartadas, uma força aérea real e a outra força aérea da Marinha, perdão, que é a segunda maior força aérea do mundo. Então, facilmente você compra que esse tipo de coisa poderia acontecer. As naves Phantom são basicamente o que a gente viu aqui. Talvez não tão ficção científica, mas equipamentos de ponta. E aí levanta aquele questionamento, até onde o que a gente está vendo nesse seriado entra em paralelo com talvez alguma coisa real? Será que de fato, e lembrando que isso aqui é um canal nerd para várias teorias, será que de fato no mundo real a gente não riscou um pouco essa lataria dessa teoria? As coisas. Dá tema para um outro vídeo até, né? Rapaziada. O que você quer acreditar a respeito disso? Eu gostei real. Achei a revelação que o jornalista era a segurança da base muito boa, porque o rádio no carro toca, a Scully olha para ele, ela tenta entrar no carro. Eu achei a cena muito boa. O que eu achei muito bom no final é que ela fica muito nervosa. Sim. Ela fica pau da vida. Ela fala, cara, acabou. Vamos pra casa. Chega. Muito bom. Ela tem Gostei razão, muito. né? Porque ela vai lutar contra a Força Aérea Americana? Não vai. Não tem como. Tem um limite do que um agente pode fazer, né? Mesmo se não fosse a Força Aérea, tem um limite. A cena final do diálogo entre o Garganta Profunda e o Mulder pergunta pra ele, eles já estão aqui? Aí o Garganta Profunda vai andando naquela quadra, né? Embora ele fale, eles já estão aqui há muito tempo. E aí fica aquela coisa, né? Porque pelo visto, o Garganta Profunda ele é igual ao Mulder. Ele quer encontrar uma resposta para o que ele vê do lado dele. E ele viu que o Mulder traz esperança para que algumas coisas sejam reveladas. Esse é o papel dele. Fica muito no que o Garganta Profunda fala também, ok? Vai ter um episódio mais pra frente que ele deixa muito claro que confiar é um negócio que não deveria acontecer com tanta
com tanta facilidade. Não Então, confie em ninguém. Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Brunão, considerações finais? Cara, eu gostei desse episódio. Achei que ele dá uma esperança pro Mulder, embora de forma fria, porque aqui ele apanhou, ele foi tirado do carro, ele foi levado pelos militares, mas ele viu o objeto, né, antes de ser preso. Ele teve essa conversa com Garganta Profunda que disse que eles estão aqui há muito tempo. E o fato da NSA e dos Homens de Preto terem tirado os documentos dele corrobora mais que ele está na direção certa, de que ele está incomodando alguém que não quer que ele ache algo. E isso é que eu achei o mais legal até aqui nessa história. É isso aí. Bom, galera, eu curti também. Foi um excelente episódio. De novo, não vou dar nota, porque Arquivo X é outro tipo de divisão, não é igual Jornadas, então não vou dar nota para esse episódio, mas ele é um episódio excelente, ok? Vão lá e assistam. Bom, é isso. Bruno, quer se despedir dos nossos amigos? Galera, obrigado quem ficou até aqui. Se você não deu um joinha e gostou, aperta aí o botão, ajuda o nosso canal a ter mais relevância aqui no YouTube. E se vocês puderem, eu também ficaria muito grato de ter uma reação de vocês ao nosso conteúdo. Deixem a opinião de vocês dos nossos vídeos, deste episódio, desta série tão interessante que é Arquivo X. Valeu! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Juntos faremos a ponte de quando ficar cada vez mais forte. Porque lembrando que a gente também tem outras milhares de playlists aqui no canal. Vão lá, procurem uma que seja seu gosto, assistam, deixem seus comentários. É isso, até semana que vem com mais uma review de Arquivo X para vocês. Até mais.